Boa noite, que a paz de Jesus continue no nosso ambiente, né? Com muita alegria. Aqueles que estejam vindo pela primeira vez sejam muito bem-vindos, e aqueles que estão retornando, que retornem sempre. Com preparação para a nossa prece, nós vamos ouvir pela nossa companheira Sheila uma página. Boa noite, que a paz do Senhor continue conosco em nossos corações, entendimentos, atos e palavras. Nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 10 ao 13. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento. Que a paz do Senhor possa continuar conosco. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, governador espiritual de nossa terra, Maria, nossa mãe, José, nosso Pai espiritual, amigos espirituais responsáveis por esta reunião, nossos companheiros espirituais responsáveis por esta casa. Aqui estamos mais uma vez, Pai, agradecendo pela oportunidade de trabalho, do estudo, da reflexão, reunidos em Teu nome, com a Sua proposta, para onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Tu aí estarias. Aqui estamos, Jesus, rogando por toda a humanidade que sofre. Como disse a página inicial, eu não vim para os sãos e sim para os doentes. Doentes todos nós, da alma, com algum desequilíbrio em algum momento, todos nós o temos. Mas rogamos, Pai, forças do mais alto, para que possamos caminharmos no nosso dia a dia, com força, coragem, fé. Rogamos por todos os dirigentes, neste momento, por todas essas crianças que estão sofrendo com tanta insegurança, com tanta ansiedade, com medo de irem à escola. Ampare-as e ampare o coração desses companheiros ainda em desequilíbrio, tentando adentrar as escolas, as nossas vibrações de luz para o planeta. Onde houver a dor e o sofrimento, Tua mão aí possa estar. Nos cárceres, nos asilos, nos abrigos, nos lares, em todo lugar. Assim, Pai, já sentindo agraciados pelo mais alto, nós rogamos as bênçãos de luz para o equilíbrio de nossa reunião e para o êxito da noite. Fique entre nós hoje, agora e sempre. Que assim seja. Companheiros, com muita alegria, né, que a gente passa a palavra a Neto, né, para quem não conhece, né, quer dizer, não nos conhecemos de muitas outras, acho, né? E ele é neto dos fundadores dessa casa, né, que aí estão. Jura?
para te dar mais responsabilidade. Posso onde eu estar, eu estou. Então, eu acho que a gente tem que falar da nossa história, e a história dessa casa é linda, e ali estão, né, Peixotinho e Dona Baby, que também, como Araci, né, dedicaram os seus bons olhos e dedicam até hoje, porque nas nossas aflições, né, é eles que nós recorremos. Então, é com muito carinho e com muita alegria que a gente pede as melhores orações do mundo. Boa noite, gente. Sempre bom demais estar aqui com vocês. Semana passada eu estava ali sentado, vendo Cheirinha fazendo uma belíssima palestra aqui, né? Saindo daqui fortalecidos. Hoje eu retorno aqui, depois de um mês, você me deu uma folga de um mês, né? E muito feliz, primeiramente, por ver essa casa cheia, né? Já tinha, em outras ocasiões que eu não pude vir, mamãe já chegava em casa assim, encantada, agradecida, né? A Varaci está voltando a encher. Varaci está voltando a encher, Varaci está voltando a encher. E estou muito feliz, né, gente? Por pessoas aqui que eu ainda não tinha visto no grupo. Para quem vem aqui, reforço, né? Cheirinha falou, bem-vindos. Carolzinha, que é irmã, que não vinha, e ela me ajudou aqui, porque o Luiz Alberto hoje. Cadê o Luiz Alberto? Não trouxe aqui o data show, que eu achei legal, né? Não, eu não ia fazer a mesma coisa, mas eu ia deixar o tema ali e tal. Mas aí eu entrei em contato com o Lucas, daí o Lucas não respondia, mandei mensagem para a Carol e tal. E o tema que nós escolhemos então, né, já dando um spoiler, a gente vai falar de paz, e a sintonia é tão forte, né, que Cheirinha na oração dela, primeiro ela falou assim, força, coragem e fé. Eu falei, pegou, né? Que aí é a fala do meu guru André Trigueiro, que eu sempre, o livro dele sempre fica do meu lado só para inspirar. E ela falou também na oração sobre esse momento turbulento que a gente está passando nas escolas, nas creches, nas instituições de ensino, e foi essa a inspiração para o tema que a gente escolheu. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que as presenças de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, dos nossos fundadores e amados e de todos aqueles trabalhadores dessa casa que continuam trabalhando no plano espiritual, visitem os nossos corações, nossas mentes, e que nós possamos, ao longo dos próximos 40 minutos, ser um instrumento maleável, um canal responsável pelo plano superior, para que a gente possa refletir juntos aqui sobre o tema de hoje. E, em primeiro lugar, sempre a ideia de gratidão, né? A gratidão por a gente estar aqui hoje dentro de um tempo. Quantas e quantas pessoas, pelos mais variados motivos, não puderam estar aqui hoje ou gostariam de estar em qualquer tempo, né? Às vezes nem mesmo, não só no Araci, ou em outro grupo espírita, ou numa igreja católica, ou num templo budista, ou num terreiro de candomblé, onde a presença de Deus, onde exista uma força superior que fortaleça esses irmãos. Hoje à tarde eu tive a oportunidade, né, Lilian? Eu e Lilian e mais duas amigas de estarmos lá na Casa Irmão da Solidariedade, que é mais um trabalho recente aí que a mamãe me puxou, né? E aí Lilian é um presente que eu ganhei de aniversário, mas é filha de um amigo querido da nossa família. E estava lá, hoje eu cheguei um pouquinho atrasado e ela estava ali no trabalho, né? Como tem que ser, já estava ali passando os ensinamentos. E assim, é a gratidão de momentos como esse. Rosane, que está aqui, que também, quando pode, vai, né, Rosane, e acompanha a mamãe. Nossa, não vou nem falar a quantidade de anos, mas não pegar a idade de Rosane. Mas assim, acompanha a mamãe também
vida, nesses trabalhos. Então, assim, a palavra sempre vai ser gratidão nesse sentido, né? A gratidão da gente estar aqui hoje, reunido, para estudar o Evangelho de Jesus. Cheguei semana passada, em determinado momento da palestra dela, eu não me lembro se ela citou algum trecho de música, mas falou de alguma coisa, porque ela sabe que eu gosto de citações musicais nas nossas reflexões. Faz tempo que eu não faço isso, mas hoje vocês vão se fartar. E eu já vou começar logo com uma música que eu vou homenagear dois caras assim que eu sou louco, assim, adoro, né? Eu sou um cara altamente musical e tive a sorte, a bênção de encontrar uma namorada com o mesmo gosto musical, e hoje eu vou começar com uma frase de uma canção que se chama Como Já Dizia Djavan, e a música é de Cazuza. E Cazuza, lá em 1989, quando ele gravou essa música, ele falava assim: todo dia será um dia de paz para quem vive a verdade. Todo fim de tarde será rapaz, toda lua será moça. O fim de tarde nos remete ao pôr do sol, né? Eu adoro o pôr do sol. Eu gosto mais do pôr do sol do que do nascer do sol. Apesar de eu adorar o nascer e ver no pôr do sol, né? Mas assim, o nascer do sol, mas o pôr do sol também. Semana passada eu estava voltando da praia no domingo, fui passar o dia lá com meus sogros e com Olinda, e a gente pegou um pôr do sol assim lindo, eu e Gabriela, minha irmã de vida, e meu afilhado, e assim, a gente parava assim e ficava inebriado, né, agradecendo. Eu aprendi isso muito com mamãe, né, nas viagens, de vez em quando ela parava para a gente ver o pôr do sol, para a gente ver alguma paisagem, e na frase também diz: toda lua será moça. A gente adora a lua, né, adora admirar a lua. Então é com essa poesia de Cazuza que a gente inicia, mas sempre com essa temática escolhida para hoje. Por quê? Porque ela veio aqui na semana passada, lá na Casa Irmãos da Solidariedade, uma das companheiras estava citando uma situação, e hoje ela voltou, eu até depois perguntei a ela, uma situação que o filho dela, de 8 anos, estava passando na escola de bullying, que muitos consideram bullying mimimi, exagero. Não, na minha época eu passava por isso, ontem eu levei os alunos para conhecer o escritório de um irmão também que eu tenho na vida, e ele até citou uma situação dessa, do bullying que ele viveu na escola e tal. Mas hoje em dia a coisa está muito forte, né? Antes dessa onda de violência, de terror que a gente está vivendo, de medo, essa coisa do bullying já estava atuando de uma maneira muito forte nas crianças. Eu estava preparando essa palestra, Cheguinha, e lembrei muito do começo da sua reflexão semana passada, que você estava falando, inclusive, da nossa responsabilidade, né, como pais, tios, padrinhos, mães, tias, avós, nesse sentido, né, da gente o que a gente tem feito em relação a isso? Daqui a pouco eu vou falar aqui até alguma coisa, né, que a Chelinha falou, né, que é a questão da tecnologia, do celular e tal, na mão das crianças. Mas hoje, na condição de seguidor da doutrina e de agora educador, e educador, o nome já diz aí, ó, educador. Educador, é isso. Para quem é educador aqui, é bom a gente parar para pensar. Educador não está dizendo ali, ó, educador. Então nós temos que ficar atentos a isso, né? Parar para observar as nossas crianças, nossos adolescentes, parar para escutar. E aí eu trago o primeiro aqui logo de cara também, que aqui nesse livro tem a frase dele que ele diz: escutar é verbo auxiliar de amar. Então a partir daí, eu comecei a diferenciar ouvir de escutar. A coisa para mim é ouvir.
Eu espero que aqui vocês escutem, não só ouçam, mas escutem. Então, vamos escutar as palavras de Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E falando em pacificador, a gente já traz a definição de pacificador, que é aquele que restabelece a paz, quem busca apaziguar, pacificar, conciliar. Eu estou aqui hoje também muito feliz, porque eu estou aqui diante de um dos maiores pacificadores que eu tive assim, como exemplo da minha vida, que é meu pai. Meu pai, até alguns anos atrás, quando eu ainda era, e tenho que me controlar em vários momentos, ainda era aquela pessoa que ia para as redes sociais para chegar e criticar um, criticar o outro. Por que aquela janela é dessa cor? Por que não é verde? Por que essa cadeira é azul, não é amarela? Por que está arrumado? Eu ia para as redes sociais só para arranjar problema disso, só para arranjar problema disso, cheguei. Só para arranjar confusão. A vibração lá embaixo. E aí, meu pai, que nunca foi muito de falar, sempre foi mais observar, como está ali observando agora, ele chegava: meu filho, cuidado, faz isso não, precisa, não se exalta, e tal. Então, assim, estou feliz, né, que o papai esteja aqui hoje. Mas vou citar, já citei, homenageei meu pai, mas vou citar outros 3 aqui, exemplos, mas a gente poderia citar muitos outros, mas vou citar outros 3, já lamentando e já citando. Vou fazer o seguinte, até porque estou com várias mulheres, e eu sou um admirador, confesso, das mulheres. Já vou começar citando, apenas citando, Madre Teresa de Calcutá. Pronto. Começo citando e agradecendo e enviando energias de amor, de carinho, de gratidão para a Madre Teresa de Calcutá, que foi um exemplo de pacificador aqui na Terra. Mas vou citar outros 3. Primeiro, Gandhi, Mahatma Gandhi, advogado, ativista indiano, lutou pela independência da Índia, do Reino Unido, lá em 1921, mas quando tem que falar aqui, 1921, pregando a resistência não violenta, não é para pegar em arma nenhuma, resistência não violenta. Complicado, né? Você lutar pela independência do país e tal. E aí, certa ocasião, ele afirmou: posso até estar disposto a morrer por uma causa, mas nunca a matar por ela. E depois que a tensão foi aumentando, em que os próprios seguidores de Gandhi começaram a entrar, e o que é normal, porque somos humanos, somos aprendizes, nós estamos aqui engatinhando, mas começaram a se descuidar, né, em relação a essa questão da vibração, dos pensamentos, dos sentimentos. Ele, por 2 vezes, ele fez um jejum e colocou a própria vida em risco, com o objetivo de sensibilizar os seus seguidores a não fazer uso da violência. E aí eu lembro de uma frase que aquele senhor que está ali, Peixotinho, segundo minha mãe, gostava de falar muito: a palavra esclarece, o exemplo arrasta. Então, estou aqui, né, fazendo essa reflexão, citando pessoas importantes da humanidade, falando sobre Jesus e tudo mais. Aí saio daqui, na outra esquina ali, na saída, sei lá, ou um sinal, atravessa um sinal. O que adianta? O que adianta? Eu chegar, vir aqui, falar? Nossa, não adianta nada. A gente tem que dar o exemplo, né? Inclusive para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Falo mais para as crianças, porque as crianças, desde pequeno, nos observam, e ali vão tirar os exemplos do que querem ser. Hoje eu tenho um afilhoado, que estava aqui semana passada, e que eu tenho uma bronca nele, porque ele ficava mudando de lugar toda hora, cheguei fazendo a palestra, e
E aquilo estava me irritando, eu falei, para aqui agora, presta atenção na palestra. Estuda lá no aula. Ele é seu aluno? Esse ano, né? Então, e aí assim, eu sei que eu sou exemplo para ele em muitas coisas, porque eu sou a presença paterna dele. Ele vê o pai 3, 4 vezes por ano, não tem assim. Então eu tenho que ter o cuidado nos exemplos que eu dou, né? Então assim, ainda bem, eu sempre falo isso, vivo a pandemia, sou grato à pandemia, e eu consegui enxergar na pandemia uma oportunidade de metamorfose total na minha vida. E isso vai transferindo para as relações, para as nossas relações interpessoais. E eu tento ter cuidado assim, em relação a ele, porque sei que ele observa, que ele olha e tal. Eu faço muito com ele o que meu pai fazia comigo, que é levar para, por exemplo, levar para jogar bola e tal. E às vezes, você no futebol, eu mais ainda, às vezes a gente acaba se exaltando um pouco e tal, aí depois ele mesmo me chama a atenção. Tio Neto, poxa vida e tal, e ele dá um puxãozinho na orelha dele. Então não é o exemplo que a gente está dando. O segundo exemplo de pacificador, Martin Luther King, pastor batista. Eu vou citar aqui 3 exemplos de segmentos religiosos diferentes. Pastor batista, ativista político norte-americano, líder do movimento dos direitos civis, direitos humanos nos Estados Unidos, na década de 60. Sobre Gandhi. Gandhi morreu assassinado. E Martin Luther King também morreu assassinado. E Martin Luther King, no discurso dele mais famoso, intitulado Eu Tenho um Sonho, em 1963, ele falou: não devemos deixar que o nosso criativo protesto degenere em violência física. Sempre e cada vez mais devemos nos erguer às alturas majestosas de enfrentar a força física com a força da alma. Olha só que lindo. Infelizmente, 55 anos depois, ele era um lutador dos direitos civis e muito forte na questão do racismo, até porque era negro. 55 anos depois, a gente vê nos Estados Unidos de uma maneira muito presente, forte, quase que diária. E aqui no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo aí um caso agora de uma semana de um rapaz, um entregador no Rio, que eu não gosto nem de citar, né? Porque a gente acaba, mas assim, imagens fortes de violência física, de violência verbal. Então, mudemos o foco. E aí a gente muda com quem? Trazendo quem? Aqui, ó. Essa letra bonita de Carol, aqui, ó. Chico Xavier, o nosso terceiro exemplo de pacificador. Nosso querido Chico Xavier, exemplo de humildade, de renúncia, de fortaleza, de disciplina. Também tinha o Emanuel ali, né, para ficar, né? Quando o Chico ameaçava reclamar e tal, e Emanuel dava um puxãozinho de orelha dele. Chico, que dos maus tratos e humilhações que sofreu na infância, onde só encontrava paz nos encontros com a sua mãezinha já desencarnada, ele nos deixa um legado de mais de 450 livros, a maioria absoluta em parceria com Emanuel. Aqui tem vários, aqui também. Então, assim, nossa eterna gratidão a Chico Xavier. Percebam que dos 3 nomes que eu citei antes Madre Teresa de Calcutá, mas desses 3 nomes que eu citei, né, e falei um pouco da trajetória, 2 deles foram assassinados. E a nossa proposta hoje aqui é falar sobre paz. E aí, a primeira reflexão, eu gosto muito de fazer isso, Cheguinha também faz, a gente aprendeu isso lá no Evangelho, lá em casa, né, no cenáculo, que mamãe obriga a gente quando vai fazer obriga, né? Sugere, orienta, né? Quando a gente vai fazer o estudo, essas são reflexões. Vamos lá, vamos
colocar o povo para pensar. Então vamos colocar o povo para pensar. Vocês e eu, nós nos consideramos, diante de tudo que a gente já falou até agora, e o tempo está passando, podemos nos considerar hoje pacificadores? A gente está agindo com não, a gente está agindo com equilíbrio, com prudência, com tolerância, com acolhimento, ou a gente está se deixando levar pela intolerância, pelo preconceito, pela cólera, pela raiva? Hoje eu estava conversando agora um pouco com minha namorada. Hoje eu fui surpreendido com um telefonema de uma amiga, muito amiga de minha mãe, que é minha amiga também. Ela me ligou na hora do almoço e tal, pedindo socorro, pedindo que eu fosse na casa dela para conversar com ela. Eu dei aula, eu peguei um intervalo entre uma aula e ainda na solidariedade para dar uma fugida na casa dela, porque a filha dela, grande amiga minha, teve um ataque de fúria hoje, teve um ataque de desequilíbrio, infelizmente e tal, falou coisas horríveis e tal, e todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós. Relatei hoje lá, igual ela está aqui, falei hoje lá na solidariedade. Eu há 2 meses aconteceu isso comigo, em relação à minha mãe, que a maioria de vocês conhece. Eu, um segundinho de desequilíbrio, e aí, mamãe silenciou, só que aí, assim, quando a gente sabe que a gente está errado, que a gente exagerou na dose, né, e tal, eu não tenho problema, eu tenho um monte de defeitos, mas eu não tenho problema nenhum em admitir meus erros. Então eu tento logo me desculpar, resolver a situação e tal, só que aí ela precisava do tempo dela. E aí ela precisou de quase 5 dias para dialogar de novo comigo. Olha o perigo que a gente corre nos nossos desequilíbrios, de magoar pessoas que a gente ama, pessoas que são importantes para nós. Então, refletamos um pouco sobre o nosso comportamento atual, sem medo, sem culpa. Aqui é o melhor lugar para isso, que a gente está mais protegido, né? E aí, dependendo da resposta, a gente tenta alterar essa rota aí que a gente está seguindo. Então, precisamos falar de paz, mas precisamos falar de medo, porque eu estou aqui citando a Dona Alcione Peixoto aqui o tempo todo, mas não tem como não citar. Eu escuto desde que eu me entendo por gente, mamãe falando: meu filho, o medo é contagioso. Por que ela sempre falou isso comigo? Porque eu sempre fui medroso, quanto mais. Sempre tive um medo do novo. Hoje eu estava falando com meus alunos de como minha vida mudou nos últimos tempos em relação a um monte de coisa, e do medo que eu sempre tive do novo. E estava falando com eles quando eu era mais novo, do medo que eu tinha de eu na sala de aula o professor chegar e me chamar para fazer alguma pergunta, ou para ler nem tanto não, porque eu sempre gostei de ler, mas uma apresentação em grupo, ir para frente, aqui na frente, aqui de terceiro e 2, aí até falei assim, na minha formatura, no Trianon, eu fui o orador da turma e falei, tinha 800 pessoas no Trianon, e eu já estava mais tranquilo, mas quando eu era mais novo, eu tinha esse medo do novo, e muitos de nós estamos nos deixando contaminar, e aí voltando para essa temática desse medo, desse terror. Hoje eu vi umas histórias de Carol, que é educadora, uma reunião, não sei se é aqui em São João da Barra, com a questão do São João, com a Polícia Militar. A Secretaria de Segurança. Por quê? Porque a realidade, infelizmente, hoje, tem que ser tratada desse jeito, assim, né? Eu falo infelizmente, porque, assim, o ideal é que as coisas transcorressem na base do diálogo, na base do bom senso. Só que aí, por vários e vários motivos que não são de agora, não são, que já vêm, eu até acho que nos últimos anos, sim, por conta da flexibilização em relação ao uso de armas, essa facilitação, e aí o brasileiro adora, tem um monte de aluno que adora citar os Estados Unidos como exemplo.
assim, poucas coisas. Eu gosto de meu seriado predileto é americano, tem algumas coisas e tal, assim, mas Estados Unidos, para mim, exemplo de pouca coisa. E isso que vem acontecendo no Brasil, desses ataques nas escolas, dessas invasões, nos Estados Unidos já acontece há muito tempo. Por quê? Porque lá também qualquer um pode ter uma arma. E aí, outro dado que eu estava escutando esses dias, você não vê, olha eu aqui puxando a sardinha aqui para as mulheres, mas é uma realidade. A gente não observa nesses episódios, não vou dizer nunca, acho até que foi o Trigueiro que falou isso na live que eu vi. Não tem nenhuma mulher agressora, invasora e tal, são sempre homens. São sempre homens. Então temos que atentar também para que esse medo não se faça presente, permanente nas nossas mentes. Porque o medo é contagioso. E esse estágio só tende a piorar se a gente deixar. Aí a importância de outra recomendação deixada pelo nosso Mestre Jesus: vigiai e orai. Repare que ele fala vigiai antes de orai. A gente falou, a gente sabe o quanto a oração é fundamental, é importante. Hoje, Lilian falou sobre isso lá na Casa Irmãos da Solidariedade e tal. A gente sabe do quanto a oração é importante. É vital, a oração é remédio mesmo. Só que a gente tem que andar com a vigilância juntinho ali. Emmanuel nos diz que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Incessantes a serviço do bem. Então, falei que a inspiração para essa reflexão de hoje foi um relato lá de uma colega lá da Casa Irmãos da Solidariedade, uma menina nova e tal, que tem esse filho de 8 anos, e hoje eu estava conversando com ela, e a sorte desse menino, a bênção desse menino, é que ele tem uma mãe solo, né? Essa expressão, né, que vem sendo muito usada, uma mãe solo que para escutar, para conversar, para dialogar com o filho. E quantas mães, pais, tios, avós, madrinhos e tal, não deixam as crianças, vão decidindo aí, né? Vai deixando, e aí vai decidindo cada vez mais cedo. Não, gente, a disciplina é fundamental. Eu falo com meus alunos, inclusive com meus alunos adolescentes, quando eu era mais novo, o quanto eu odiava essa palavra disciplina. E o quanto ela me fez falta durante a minha vida. Se eu fosse mais disciplinado, nossa, até bom, em alguns sentidos. E aí hoje eu estive com essa colega e até perguntei a ela, e as coisas já melhoraram? E ela falou, não, Neto, ainda está assim um pouco. Ela falou, ontem eu fui apanhá-lo na escola, e aí ele veio chorando e tal, mas a gente conversa. E aí estamos falando aqui das crianças, dos adolescentes e os professores. Vou aqui, contar para minha amiga Carol, os professores, os educadores, os funcionários que trabalham nas escolas. Eu estou fazendo uma homenagem aqui porque ela estava sumida. Hoje ela falou, vou lá te ver, que honra, que responsabilidade, né? E essas pessoas que trabalham nas escolas, o que essas pessoas estão passando? Também tensão, medo, angústia, estresse, né? Então assim, está difícil. Então o mundo anda estranho. Agora você está aqui uma música. Muitos culpam. Aqui mesmo a gente conversou sobre tecnologia. Cheirinha falou semana passada sobre o uso do celular e tal. Essa semana o presidente da República falou sobre a questão dos jogos, videogames e tal, e eu sempre que estimulam a violência das crianças e dos adolescentes, e aí eu sempre tive uma opinião muito parecida com a dele. Meu filho, sobrinho, eu ainda tenho esse meu sobrinho, que a gente vai passar um dia com ele amanhã lá em Macaé.
vai fazer 30 anos mês que vem, mas eu tinha uma preocupação com ele enorme, porque adorava esses jogos de tiros, e eu ficava assim, pô, cara, quanto futebolzinho aí pra gente brincar? Nada. Com o meu afilhado eu só colocava futebol, com o meu sobrinho era só esse jogo. E hoje eu estava conversando isso com ele, que o próprio filho de Lula, da semana, chegou e deu um puxãozinho de orelha dele e falou assim, poxa, meu pai viu assim, os filhos dele, os netos dele, sempre jogaram e tal, e isso nunca foi. E meu sobrinho hoje estava falando comigo, tio, vai depender muito já do caráter da pessoa, cheirinha depois, né? Isso vai depender, né, gente? Não é aquela coisa, não é uma coisa certa. Então a gente tem que ter também esse cuidado. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E quando Jesus fala bem-aventurados, foram 9 as bem-aventuranças, toda vez que a gente escutar bem-aventurados, ele quer dizer felizes aqueles que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então toda a bem-aventurança está relacionada a isso. E que a gente também não esqueça disso. E o quanto é urgente que nós procuremos paz. Estamos aqui buscando essa paz, estamos aqui numa noite de quinta, véspera de feriado. Eu até pensei assim, poxa, véspera de feriado, vai estar vazio, o povo está viajando, não é? O povo vai viajar. Mas aqui, casa cheia. E a gente tem que espalhar, minhas amigas e meus amigos, todos nós aqui, todos nós temos condições de espalhar, de compartilhar. A gente compartilha tanta bobagem nas nossas redes sociais ou antissociais, tanta mentira, tanta violência, preconceito, várias situações assim tristes. E eu faço já uma proposta a todos, que a gente comece a espalhar sementes de paz, de esperança, de tolerância, para a gente quebrar essa corrente. É vital que procuremos pacificar, silenciar. Muitas vezes o silêncio é o nosso melhor amigo, o nosso melhor conselheiro, e Deus ouve o nosso silêncio. E silêncio não necessariamente significa covardia ou omissão. Não, o silêncio é medida de inteligência, muitas e muitas vezes é medida de equilíbrio. Então, usemos o silêncio a nosso favor. Junto do silêncio, como já dissemos aqui, a oração. Então, lembremos que Jesus falou isso aqui no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, que é considerado para muitos, e eu me incluo humildemente, o coração do Evangelho. Eu sou suspeito, eu já falei. Na verdade, vou confessar aqui uma coisa, essa palestra que eu fiz há 2 anos atrás, esse tema aqui, só que a temática é totalmente diferente. Eu falei aqui do medo e esqueci de mencionar assim, hoje a gente está enfrentando um adversário invisível, e esse adversário invisível é o medo. Há 2 anos eu falava, a gente está em 2 anos e meio, hoje a gente está enfrentando um adversário invisível. Qual era o adversário invisível? O vírus, o Covid. A gente não sabia, ainda estava, né? Aquela coisa e tal. Então, assim, em cima desse relato, dessa colega lá, eu falei, pô, a gente precisa falar de paz. Paz, bem-aventurados pacificadores, estamos aqui a falar de paz. Mas eu tive que refazer a palestra completamente, né? Quase que totalmente, assim. Existe um final que está ali, que é uma mensagem que está aqui, mas que não vai dar tempo de eu falar. Meu Deus do céu, mas não vai dar tempo mesmo. Então, enfrentar o medo com equilíbrio. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, falamos aqui de cólera, de raiva. Às vezes, eu deixo levar muito por determinadas situações. Vou dar um exemplo aqui, que inclusive daqui a pouco vai acontecer, só que agora eu sou mais equilibrado e tal. Quando o Botafogo joga, principalmente quando é com o Flamengo, né, e geralmente a gente perde, e eu fico descontrolado. Agora nem tanto, mas já quebrei porta, já quebrei armário,
assim, era um negócio. E aí eu lembrei disso, quebrando objetos denominados e tal, porque não lhe obedecem. Quão ridículo seria se a gente pudesse sair do corpo e ver aquela situação? Coisa ridícula você, né, perder a cabeça. E aí é time de futebol, é política, é um monte de coisa, né, que a gente perde a cabeça. Deixa eu correr aqui para variar. Vamos correndo. Eu tenho quantos minutos ali, Sheila? São 20. Não tenho. Então dá para falar um pouquinho. Então deixa eu homenagear aqui meu guru André Trigueiro, porque se eu estou aqui hoje, eu sempre devo a ele, sempre falo isso, porque no começo da pandemia, quando eu estava lá aterrorizado, como muitos de nós, ainda sem saber, deixando o medo invadir, né? Deixava o medo invadir. Aliás, a última vez que eu ouvi uma mãe falando comigo, meu filho, cuidado com o medo, foi no começo da pandemia, que ela falava, cuidado, né, moça? Cuidado e tal, e mamãe, né, naquela tranquilidade, naquela cuidado e tal. E aí o que eu fiz? Minha proteção, minha estratégia. Falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mandar esse medo embora, para buscar meu equilíbrio e tal. Comecei a ler com mais frequência, né, as obras, principalmente Fonte Viva, né, Fonte Viva, Vinha de Luz. E aí André Trigueiro começou a fazer live todos os dias, é o Papo das 9. Hoje só 3 vezes por semana. Todos os dias ele fazia uma live buscando o quê? Levar equilíbrio, esperança, calma, paz para as pessoas. Quantas e quantas pessoas, tenho certeza, mudaram as suas vidas e se fortaleceram a partir dessa atitude. Como a gente pode sempre fazer a diferença. Como a gente sempre pode fazer a diferença, cada um na sua área, cada um de um jeito, nós sempre podemos fazer a diferença na vida de alguém. Ele fez na minha, na de um monte de gente. E aí, inspirado nele, eu falei, vou começar a fazer vídeos e mandar para as pessoas mais próximas. E aí comecei a fazer vídeo e mandar para as pessoas mais próximas. E depois um amigo me sugeriu, Neto, por que você não começa a colocar no seu Instagram? Falei, que aí você vai atingir mais gente e tal. Comecei a colocar no meu Instagram. E a partir daí, estava lembrando agora do meu pai, que ontem eu fiz uma palestra na Casa do Caminho. E apresentei da Casa do Caminho, estou com o papai no liceu e tal, eu pergunto por ele, Docília. E a partir daí, as portas se abriram para mim. A Casa do Caminho foi a primeira casa que me convidou, ainda de forma virtual, a fazer uma palestra. E o medo do novo? E aí? Eu? Fazer palestra? E a responsabilidade de ser filho de Alcione Peixoto? Então, assim, mas encarei. Aí comecei a vencer os meus medos. Estou falando isso porque todos nós temos condições de vencer os nossos medos. Né? Todos nós, gente? Todos nós temos condições de vencer os nossos medos. E a partir daí, depois eu me descobri, meses depois eu me descobri o quê? Professor. Quando me chamaram para dar aula pela primeira vez, eu falei, mas você está maluco? O colega me chama, Cláudio, você está maluco, rapaz? Eu dei aula, nunca dei aula na minha vida. Você tem um jeito, você tem um dom. Por causa dos vídeos, ele viu os vídeos, eu falei, você está maluco? Aí numa academia de vigilante, não ia procurar, porque antes não iam. Não, psicólogo, psiquiatra é médico de maluco. Falei hoje isso com meus alunos, cuidado, maluco todos nós somos, uns mais, outros menos, né, gente? Uns mais, outros menos. A gente está aqui para caminhar, para tentar vencer as nossas tendências, os nossos desequilíbrios. Então, assim, ainda bem que as pessoas estão procurando. A minha vida mudou depois que eu comecei a fazer terapia. Estou 6 meses sem fazer, mas, assim, sentindo uma falta enorme. Por isso a importância de estar, vou ler aqui agora, por isso a importância de estarmos reunidos aqui essa noite. Eu vou ler porque, assim, Deus
escrevi assim: por isso os templos das mais variadas matizes estão voltando a encher. É isso, aqui ó, para ser cheio, que maravilha. Como meus avós devem estar felizes agora, como os demais, outros trabalhadores dessa casa, já desencarnados, devem estar felizes, como Oswaldina, que é a nossa representante, mora aqui, né? Deve estar feliz, sei que ela está feliz de ver essa casa cheia, né, Oswaldina? Que maravilha, né? A gente que há alguns meses vem aqui no domingo de manhã para se reunir em São Paulo, que assim, nunca, não conheço essa pessoa pessoalmente, mas participamos de um grupo de imersão na questão, em um período da minha vida que eu estava precisando me equilibrar, e aí a minha terapeuta, junto com um colega, criaram um grupo e tal, para a gente fazer imersões, e aí conheci um colega que mora em São Paulo e que frequenta a igreja de Padre Júlio, e aí de vez em quando ele me manda algumas coisas e tal, ele falou assim: quando é que você vai vir em São Paulo? Eu falei: quero ir para você me apresentar Padre Júlio Lancelotti. Tem gente que vai para São Paulo para ir em restaurante, né, mercado, a gente vai também, não, mas assim, vai conhecer o Padre Júlio Lancelotti, porque graças a Deus eu arranjei uma pessoa que temos as nossas diferenças, né? Infelizmente ela é flamenguista, mas ninguém é perfeito, mas temos muitas semelhanças, né? Pensamos muito igual a vida, isso é muito bom. E aí, então, sobre o Padre Júlio Lancelotti, ele tem assim, quem segue o Padre Júlio Lancelotti vai saber que ele várias e várias vezes, quando ele vai na Cracolândia, quando ele vai nos lugares mais, né, complicados assim, alguém registra uma foto e ele vai, relata, aí no final ele usa uma frase assim: hoje eu vi Jesus. Diante ali de um morador de rua, diante de um travesti, porque ele também tem esse olhar compassivo, justo, não julgador em relação a ninguém. Aliás, hoje eu vi um vídeo, eu até botei nos meus stories, de um padre, acho que é lá da Bahia, que ele fala: eu acolho mesmo, tem muitos amigos do candomblé, padre, gente, eu esqueci o nome do padre Edson Menezes, da Basílica do Bonfim. Isso, da gente acolher, se julgar, e ele ainda fala, inclusive ateus, até porque tem muitos ateus, eu conheço alguns, que vale muito a pena, muito mais a pena a gente conviver com muita gente que está toda semana em templo. Enfim, vamos aqui para as nossas últimas citações, e aí eu quero citar primeiro o mestre Gilberto Gil, que tem uma das canções mais conhecidas de Gil, A Paz, né? Então a gente traz aqui o seguinte trecho: a paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. E quantas vezes nós nos enterramos na nossa vaidade, na nossa soberba, no nosso orgulho, no nosso modo de julgar os outros, de tratar os outros. Então, deixemos que a paz invada o nosso coração. E também trazemos a poesia de Herbert Viana, um dos caras que eu mais gosto, vocalista do Paralamas de Sucesso. Na canção Soldado da Paz, ele diz: o bom de viver é estar vivo, ter irmãos, ter amigos, vivendo em paz e prontos para lutar. O soldado da paz não pode ser derrotado, ainda que a guerra pareça perdida. Quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. Armas no chão, flores na mão. Então, que nós sejamos flores e não espinhos. Todos nós que estamos aqui hoje, todos nós, também os que estão em casa que vão assistir esse vídeo depois, todos nós temos maiores condições de navegabilidade na tempestade. Que nós tenhamos coragem de ir ao convés e ajudar aos náufragos que estão se afogando. E quando as nuvens
de aflição passarem, quando as tormentas lavarem os céus, que todos nós possamos ouvir no íntimo de nossa alma as divinas palavras do nosso Mestre Jesus, na sua doce voz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sigamos então, amigas e amigos do Araci, bom demais sempre estar aqui. Sigamos com força, com coragem, com fé, com esperança e com paz. Um dia de cada vez. Não posso uma vez. Gente, amém. Minha avó. Minha avó Anitta também, que tenho certeza que está aqui. Você tem muito que trabalhar para tossir, porque... Não, porque é incrível. Eu fiz essa mesma palestra ontem e anteontem. Em determinados trechos da palestra, eu tossia e pedi desculpa. Aqui eu não tossi uma vez. Eu tossi antes de começar, mas durante, falei que não tossi uma vez. Exato. Então, nós agradecemos, né, a Neto, todas essas reflexões trazidas, e é isso que a gente precisa, falar do que a atualidade nos traz. Isso é Evangelho, a gente aprende isso com a grande Alcione, né? O Evangelho não é para ficar lá, é para ele se aproximar da gente, a gente fazer esse link, né? Porque a gente faz link para tudo hoje, né? Vamos fazer link? Então, vamos fazer link com o Evangelho, retirando essa distância, né? Que coisa linda, né? Bem-aventurados os pacificadores. E quanta coisa a gente pode pensar sobre o que é ser um pacificador. E quanto essa situação, né, que nos envolve, né, esse desconforto, vamos chamar assim, né, nesse instante com as crianças, né, nas escolas, eu vinha conversando com o Rosane, papai, contando rapidamente que eu tive um encontro com as crianças essa semana, na segunda-feira, numa escola de uma amiga. E aí, a menorzinha, desse tamanho, quando ela encostou em mim, eu bati na minha coxa. 6 aninhos, vai fazer, ela falou, estou na alfabetização. E aí, ela toda hora queria falar. E ela queria que eu desse uma garantia a ela que ela pudesse ir para a aula hoje. Porque hoje está o dia 20, né? Que era o dia que ia acontecer muitas coisas, né? E as pessoas conseguiram aterrorizar algumas crianças. E aí, umzinho me salvou e falou assim: ela não é Deus. Ainda bem que eu não sabia o que eu ia responder, aquele toquinho deste tamanho. E falou para mim assim: sabe por que eu estou te perguntando? Porque eu sou muito ansiosa. Sou, inclusive eu tenho minha psicóloga hoje às 15 horas. Ela não falou às 3 horas, às 15 horas. Eu falei: ah, que ótimo, então você vai voltar de lá, ótimo. Sempre volto melhor. São essas as nossas crianças, né? Não há o que esconder, nem por que esconder, eles têm que ser ouvidos, né? Escutados, amados, com atenção a tudo que eles têm a falar. E se eu estou dizendo que eu sofro bullying, como o caso que Neto trouxe na escola, Carol está aqui, outra educadora, Cheirinha, né? Ele tem que ser ouvido, e esse bullying tem que cessar. Ah, porque no meu tempo, brincadeira, no nosso tempo era outra coisa. Era outra coisa, não tem que dar no meu tempo. No meu tempo não, é o tempo de hoje. Vamos resolver hoje? O problema é esse, quando a gente começa a comparar com meu tempo. Era um tempo, mas era diferente. Então, as nossas crianças estão muito inteligentes, não tinham esse acesso à informação que tem hoje. Tudo é diferente, gente. Vamos para o tempo de hoje. Esse é o melhor tempo e a gente precisa ouvir essas crianças sim, para que eles parem de sofrer. Porque o sofrimento e a insegurança na escola está muito grande, né? Mas se essa criança tem um grande apoio no lar, vai ajudar muito a trajetória da escola. E a responsabilidade é nossa. Sheline, você falou uma frase aí, eu esqueci de citar Gilberto Gil aqui numa canção, Aqui e Agora, quando ele fala: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, o melhor lugar do mundo, né, é aqui, agora, junto de vocês, né, e a gente, né,
buscando essa conexão. Muito bem. Você falou uma frase aí, eu lembrei. Vamos à música. Então, olha a nossa responsabilidade com as nossas crianças, os nossos menores. A escala de serviço para a próxima semana será composta por dirigente, Sheila. Fazer uma de Jorge Lemos aqui, vou recitar uma poesia. Djavan fala assim: ontem fiquei horas esquecidos assistindo ao trabalho da formiga, indiferente a tudo na sua meta de construir. E aprendi o quanto é importante fazer sempre de tudo para alcançar o galho mais alto da vida e melhor se alimentar do fruto ali quase esquecido. A paz. Ó Deus, torna-me indiferente a tudo, que não seja construir com o meu trabalho um mundo novo, onde só pessoas, bichos e coisas existem, que amam e entendem o amor como o único sentido da vida. Djavan. Nossa, assim, eu comentei com a Olinda, quando eu fui apanhá-la, eu sou apaixonado pelo Djavan, e aí falei com ela assim, não consegui colocar, eu estava frustrado, porque eu não tinha conseguido colocar nada no Djavan. Aí eu falei assim, não, mas a música de Cazuza chama, como já dizia Djavan. Aí você vai, obrigado. Nossa, Depois eu vou tá. Vamos agora ouvir um hino para encerrar, né? Apesar de termos tido essa grande poesia. Só um lembrete. Nós temos também, agora pode, o trabalho com os assistidos aos domingos às 8 horas. Número 47, invocação. Nosso pensamento pelas bênçãos de paz e de reflexão trazidas na noite. Obrigada por esse ambiente de luz, por esta casa cheia, por todo o trabalho que cada um de nós está se empenhando em desenvolver em prol da nossa casa de oração, que empenhou os seus bons olhos por nós. Ajuda-nos, Pai, fortaleça-nos a fé.
luz, força, coragem, energia e pensamentos positivos. Porque Emmanuel nos lembra que a esperança é o combustível da vida. Que esse combustível possa nos levar à paz, a momentos de luz e de energia. Se conosco, Jesus. Abençoe